fundadora do Xbox fala em traição e faz críticas pesadas à Microsoft. O negócio tá complicado pro Xbox, viu? Bom, galera, agora foi a vez da fundadora do Xbox falar sobre a questão do preço do Xbox Game Pass. Uma das... estava lá no início da criação do Xbox, da criação da marca, das primeiras grandes franquias, a Laura Fryer, tá certo? E ela falou algumas coisas importantes aí de uma pessoa que ajudou a construir essa comunidade do Xbox depois de tantos anos. Tá aqui, ó. A mudança do preço incomodou alguns dos antigos dirigentes, incluindo Laura Fryer, uma das fundadoras do Xbox. Fryer publicou um vídeo no YouTube criticando a forma como a empresa está lidando com os serviços de jogadores. Fryer disse que a liderança atual está meio fora da realidade e que a cultura de só dizer sim dentro da Microsoft, ela chamou o aumento dos preços de uma espécie de traição ao público, especialmente depois do Game Pass já ter faturado milhões. Para ela, a ideia sempre foi criar um ecossistema completo, em que a empresa mantinha ligação direta tanto com os jogadores, como com os produtores de jogos. Algo que ia além de simplesmente lançar um produto no mercado. A Xbox não foi criada para vender hardware. Tratava-se de criar um ciclo fechado em que a Xbox detinha a relação com o cliente e a relação com a produtora. Parece que a Xbox está avançando para o cloud game e afastando-se de hardware, mas também pode ser que sejam apenas incompetentes e que não percebam o que estão fazendo e que estejam a tentar coisas. Essas são algumas das críticas que ela coloca. A criação do Xbox em não ser apenas um hardware, uma máquina para as pessoas jogarem, gerar esse senso de comunidade, de proximidade, de valorização ao jogador, isso veio, porque eles tiveram a percepção lá atrás de que videogame, o consumidor do videogame, tem um fator emocional. As pessoas se conectam com as marcas de uma maneira até bizarra, na minha opinião, mas as pessoas têm amor aquilo ali, porque videogame mexe com o emocional das pessoas. Ela precisaria falar que se importa com você, se importa com o jogador. E fez isso por muitos anos, o que eu considero correto, porque você coloca o seu cliente no centro do que você precisa fazer. Um Game Pass, enfim, criou todo aquele senso, né, de comunidade, de pertencimento, né? Parece que, com o passar do tempo, a Microsoft agora tá focando mais nessa questão mercadológica, né, de farmar quanto mais dinheiro, melhor, né? E esse lance dessa compra desses estúdios foi isso, né? Da Bethesda, né, da Blizzard, da Activision, né? E você vê que ao longo do tempo você vê que a postura da Microsoft sobre certas coisas foi mudando, né? Quando eles acabaram praticamente com a exclusividade, né? Que pra mim foi algo meio que matou um pouco o console, né? O Xbox, né? Aí depois veio a questão de que, não, o foco agora são os serviços e não nem tanto só jogo em si, né? Aí nisso, focou nisso, aí meio que foi deixando o console de lado, né? Só que acabou que a galera não gostou muito e muitos acabaram, né? Foram migraram pro PC, outros foram pro PlayStation, né? Porque tem PlayStation ainda que ele não tinha aquela lance dos exclusivos. Acho que pra mim a mais bizarra de todos foi depois que eles compraram a Bethesda, eles diziam que os jogos, né, as franquias seriam exclusivos da plataforma Xbox. Aí você vê que o Xbox, há algum tempo, ele foi perdendo a identidade que ele tinha, né? Tanto em relação às suas franquias, né? E que a Microsoft está abdicando a sua conexão com o seu fã em prol de Sim. problemas. Tipo assim, galera, você percebe que eles estão totalmente desconexos, né, da realidade, né, do que o público da Xbox quer de fato. Então eu entendo a Laura falar tudo isso, entender como uma traição, porque parece mesmo. E uma pessoa que construiu essa marca e tal, de ter essa conexão com o seu cliente, com o seu jogador, e ser uma coisa além de apenas um videogame, apenas uma máquina para fazer dinheiro, a gente tá vendo que chegou nesse momento de que esse tipo de coisa parece não importar mais para a Microsoft. E realmente o Phil Spencer, a Sarah Bond, o Matt Booty, as grandes lideranças do Xbox não dariam um pi sobre isso, mostrando que eles não estão mais se importando. Então a Microsoft botou um cala a boca todo mundo, a gente vai fazer isso aqui, pronto. É, isso que ele falou realmente é o que define muito bem essa situação, né, do Xbox, da marca como um todo, Microsoft, né? É o que tá acontecendo, infelizmente, né? Enriquecimento tá falando mais alto. No fim de tudo, o que fala mais alto é a grana, infelizmente, né? Então, é triste você ver uma marca tão que não fez parte, né, da vida de muitos jogadores, né? Depois desse lance, né, da Microsoft começar a mandar os jogos dela pro PC, aí passar o Game Pass do PC também, aí eu falei, cara, não tem como mais eu continuar no console, sendo que a própria marca ela tá estimulando você que você tem um PC. Microsoft
ela se auto-sabotou, ela auto-sabotou o seu próprio console. E isso foi, né, a Sony sendo empurrada porque meio que a Microsoft começou a ditar as tendências do mercado, né? E lamentavelmente a gente chegou nesse ponto agora, né? Onde você vê a Microsoft fazendo essas bizarrices, né? E o pior de tudo é uma parcela da galera passando pano, cara. Aí eu fiquei olhando pra pessoa e falei, cara, é sério isso? Mais de 100, quase praticamente 100%, né? Aumentaram o valor, né? Cara, é absurdo, sério. Enfim, verdade que videogame tá ficando insustentável, né? Pra gente que é brasileiro, principalmente, tá muito, muito complicado. Se você hoje não conseguir montar um PC, cara, olha, se tiver no console, vai complicado. Porque no PC, querendo ou não, inicialmente você gasta uma grana muito alta, mas você tem um retorno depois com os descontos, né? Pode você pegar uma porrada de jogos em promoção, então muitos deles você vai ganhar, né? Tanto pela Epic quanto pela Amazon Prime Game. Sem contar, no PC se você não quiser, cara, você pode acessar aí os meios alternativos aí pra você conseguir os jogos e você vai ser feliz. Vai ter a mesma experiência ali, entendeu? Então, é isso, né? Eu, há bastante, tem muito tempo já que eu não assino, né, o Game Pass, que pra mim o serviço ficou, passado do tempo ficou muito, muito fraco. Aí teve esses lances aí do COD e tudo mais, mas eu não sou muito fã de COD, tá? De Call of Duty. Então, não teve tanto atrativo pra mim, acabei abdicando do serviço. Mas é isso. Acho que o futuro é bem dantesco pra Xbox, né? E assim, o que eu posso dizer pra galera é, se você puder, cara, monte um PC, né? Nem tudo é perfeito, né? Mas, olha, em comparação com os consoles, o PC tá nadando de braçada. Tá nadando de braçada. Então eu recomendo, se você tiver a oportunidade de montar um PC, monte. Porque console, infelizmente, tá dando não. O último ainda que eu dava um coisa ainda, né, que eu dava um voto ainda de indicação, né? Era o Xbox, mas ultimamente, por isso daí é complicado. Então, bem, é isso. Essa também foi minha opinião a respeito, né? Da situação aí complicada.